Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, sábado abolido, coisa do passado. Mesmo? Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja seguro inteiramente em sua própria mente. Romanos 14, 5. Milhares de cristãos nos dias de hoje afirmam por este texto e outros que o sábado e por consequência a lei de Deus não mais estão em vigor. Usam Romanos 14, 5 e dizem que para Deus todos os dias são iguais. Ocorre, porém, que em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso. Romanos 14, 5 diz: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Mostra o texto simplesmente que não é Deus, mas um tipo de pessoa, faz diferença entre dia e dia, mas outro julga todos os dias iguais. Um comemora aniversário, um comemora dia dos santos, um comemora dia de finados, etc, etc, etc. Assim como no passado os romanos comemoravam dias definidos aos seus deuses, outro não comemora nenhum deste dia ou datas. Um exemplo simples é o mês de julho e o mês de agosto, tendo 31 dias, embora um após outro, quando todos se intercalam entre 30 e 31. Porque Júlio César, imperador romano, queria que o mês que levasse o seu nome tivesse um dia a mais dedicado a ele. E Augusto César, agosto, da mesma forma. Porém, foi o sábado, e não qualquer dia, abençoado e santificado por Deus. Esta é a diferença. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, 11. Deus não muda. Não vai abençoar e santificar um dia para depois retirar a santidade e bênção do mesmo. Isso seria, inclusive, fazer acepção de pessoas. Teria abençoado os judeus que guardaram o sábado e retiraria de nós cristãos de hoje estas bênçãos. Alguns citam a história com que cristãos guardavam o domingo já no século II como prova de algo. Isto seria o mesmo que tentar convencer os que me ouvem de que o catolicismo está certo só porque a esmagadora maioria católica guarda o domingo. Pessoas que se dizem cristãs hoje estão se circuncidando, estão pulando e rodopiando nas igrejas, estão guardando o domingo, creem na imortalidade da alma, etc, etc, etc. Isto somente prova como os que se dizem cristãos estão tão perdidos nos dias de hoje, tanto quanto estavam no passado. Já na época de Cristo, os que se diziam o povo de Deus, crucificaram a ele, de tão perdidos que estavam em relação à Bíblia e às Escrituras. Cita-se Efésios: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Então pergunto: de ambos os povos fez um, gentios e judeus, e derrubou a parede de separação. Esta parede era a lei ou era o preceito do judeu para com o resto da população, os gentios? A parede da separação que estava no meio não foi demonstrado ao rasgar o véu, a parede que estava no meio do tabernáculo, mostrando que agora o caminho ao santo estava também aberto aos gentios?
Não foi o que ocorreu com Paulo, que passa a partir daí a pregar também aos gentios? Na sua carne desfez a inimizade. Na sua carne desfez a inimizade ou a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças? Então perguntamos, desfez a lei ou a inimizade? Destruiu a lei ou a inimizade, que consistia na forma de ordenanças dos fariseus? A lei de Deus escrita em pedras, que condenava, que era vista apenas como forma de ordenanças, agora pela promessa é escrita no coração. Não pode e não deve mais ser vista apenas como ordenanças, mas como promessas, já que Deus agora promete que a escreverá não mais em tábuas de pedra, mas sim nas tábuas do coração do homem. É uma promessa. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta Hebreus 10, 16. O homem que tinha e tem inimizade com a lei, como muitos que hoje se dizem cristãos, devem deixar de ter esta inimizade com ela, porque ela não é inimiga. Ela nada fez de mal ao ser humano. Pergunto, como pode um homem ser contra algo que é santo, justo e bom? Somente o homem carnal é que pode ser contra e ter inimizade contra algo assim. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7, 12. Então, a inimizade contra a lei parte do homem e não da lei. E a inimizade do homem contra Deus, que deu uma lei santa, justa e boa, quando o homem diz que não está mais em vigor. Mas em Cristo, destruiu esta inimizade e o homem agora pode, como um ser espiritual, ver como esta lei é boa. Se não vê isso, é apenas porque seus olhos estão cegados pelo inimigo. Se não vê, é apenas porque não tirou ainda o véu carnal que lhe impede de ver que a lei é simplesmente a demonstração do caráter de um Deus que é santo, justo e bom, e quer comunicar os seus atributos de caráter aos seres que ama. E se finalmente a lei e o sábado foram abolidos como querem fazer parecer muitos que se dizem ministros, pastores e cristãos, então temos um problema sério. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor, Isaías 66, 23. O sábado, bem como as festas do Senhor, das quais a mais conhecida é a Santa Ceia, as luas novas, serão ainda comemorados no próprio céu. O que fazemos aqui serão sempre apenas pálidas representações, ou como diz Colossenses, que é um outro texto infelizmente mal entendido pelos que dizem cristãos, mas será sombra das coisas futuras. Simples assim. Pense nisso e que Deus seja contigo.